Hoje nós estamos aqui juntas. Paz do Senhor. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Para poder ministrar essa palavra abençoada para vocês. Como todas as vezes, não podemos deixar de pedir para que você possa compartilhar essa live com algum amigo, algum familiar que você tenha, É uma live de palavra rápida, é um estudo rápido, Porque o estudo mesmo, se a gente for fazer algum estudo profundo, a gente demora algumas horas, a gente tem muitos contextos bíblicos para estudar. Sempre a Bíblia, você que nunca teve a oportunidade de se aprofundar no estudo, a Bíblia ela tem um versículo, um livro, mas ela mesma ela se confirma em vários outros livros, versículos, ele te dá referências e te dá outros contextos. Então, por exemplo, no Novo Testamento, a gente tem várias referências no Antigo Testamento, no qual você pode confirmar a palavra do Senhor, Ela sempre se confirma. Então, compartilhe, esse estudo. Se você não pode acompanhar conosco às 11 horas da noite por motivo pessoal, de trabalho, alguma coisa, você pode baixar essa live para assistir depois através do YouTube, através das outras plataformas que a gente também compartilha, tá? Mas você também pode pegar seu papel, sua caneta, anotar os versículos para que você possa estudar com calma depois, para que você possa também tá buscando do Senhor, algo para a sua vida. Eu tenho certeza que essa palavra ela é capaz de transformar a sua mente, a sua casa, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, porque é assim que a palavra nos promete. Ela promete que a partir do momento em que nós conhecemos a verdade, ela vai nos libertando e nos transformando. Então, antes de mais nada, vou pedir que você possa curvar sua cabeça por um instante, porque não somos nós que vamos fazer essa transformação aí onde você está. Apesar de hoje, o rosto que você vê aqui é da Bárbara, da pastora Nayara, não somos nós que fazemos nada. Toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus. É pela sabedoria do Espírito Santo que nós acreditamos que do outro lado essa palavra vai chegar para você de forma diferente. Então, por um instante, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu apresento diante de Ti cada lugar, cada alma, Pai, aonde vai chegar esta palavra. Pai, eu posso não enxergar, os meus olhos podem não ver, mas eu creio, Pai, que o Senhor conhece quem está ali do outro lado. E eu creio, Pai, que a Tua palavra é poderosa para transformar a vida e a mente dessa pessoa. Nos orienta, Pai, na Tua palavra, nos dá da Tua sabedoria, para que nós possamos ser diferentes, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos continuar falando sobre submissão, Submissão é um tema bastante abrangente, no qual nós começamos com a submissão no contexto geral da Bíblia na primeira live. Nós falamos sobre a submissão dentro do casamento, através de um casamento cristão, ou se você é casado e o seu cônjuge, ou a sua esposa, o seu esposo não é cristão, como que você deve lidar com isso. Lá nas outras redes sociais tem essas lives, aqui também tem para você assistir depois. Se você não conseguiu acompanhar, assista. É muito interessante, é biblicamente onde você vai ter referências para você estudar. E nós falamos também sobre a submissão a Deus, tá? Na segunda oportunidade, falamos sobre a submissão a Deus. Continuamos com a referência à vida com Deus, A gente recebeu alguns feedbacks no qual muitas pessoas hoje têm dúvidas a respeito de como discernir, como diferenciar esse contexto na vida hoje que a gente tem, cheio de tantas coisas, cheio de dogmas, doutrinas, padrões. Como que eu posso ser a mãe, como eu posso ser a esposa, como eu posso ser o marido, como eu posso ser um obreiro da casa do Senhor e conseguir separar esses papéis. E na última live eu estava falando a respeito disso, que a partir do momento que você tem uma vida com Deus,
a palavra de Deus, ela fala que você deve amar a Deus sobre todas as coisas e amar uns aos outros, que seriam os 2 mandamentos que Jesus disse. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho uma vida com Deus, a partir do momento que eu tenho essa vida, todos os outros relacionamentos eu consigo ter eles de forma mais saudável, eu consigo trabalhar de forma melhor em todos os meus outros relacionamentos a partir do momento que eu tento cumprir o que a palavra diz sobre ter uma vida com Deus. E hoje nós vamos estar falando a respeito da submissão à palavra de Deus. A submissão à palavra de Deus, ela é muito importante no relacionamento com Deus, porque hoje nós sabemos que são diversas ramificações do corpo de Cristo. Cristo, ele é um só, né? Em todo o mundo, Jesus Cristo, ele é pregado como Messias, o Senhor e Salvador. E dentro desse corpo de Cristo, as pessoas fizeram as suas divisões por interpretações da Bíblia de forma diferente, por crenças e culturas diferentes. E aí é onde surgem as placas das igrejas, é onde surge, né, uns com uma congregação, outros com outros, mas nós temos por crer, né, na Bíblia, que o reino de Deus, ele é um reino só. Então, como que eu faço essa diferenciação, Bárbara? Como que eu vou saber o que seguir, saber se aonde eu estou está de acordo com o que Jesus queria? É através da palavra que ele deixou. Através da palavra, da submissão à palavra, eu peço o discernimento ao Espírito Santo e eu observo os frutos no qual as pessoas e as congregações têm esses frutos, e eu posso verificar se aquele local ou se aquela pessoa está de acordo com a palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu me submeto à palavra de Deus, eu consigo ver se eu estou no caminho certo ou se eu estou em engano. Porque as escrituras dizem, a Bíblia fala, que nos tempos, em todos os tempos, nós tivemos aí pastores, falsos profetas, no qual o lobo se veste na pele do cordeiro, e aqueles que não estiverem alicerçados na palavra acabam sendo enganados. A Bíblia fala que até mesmo os escolhidos por Deus, se eles não tomarem cuidado, eles acabam sendo enganados por não conhecer a verdade. Então eu quero compartilhar com você o primeiro versículo, tá? Que é o versículo de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, se você tem uma Bíblia, né, próxima a você, se você não tem, providencie, não precisa ser uma Bíblia muito ornamentada, uma Bíblia simples que dê para você ler a palavra de Deus, amém? A Bíblia que eu estou lendo é a Bíblia da linguagem de hoje, tá? Ela diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Amém? Então, toda a palavra de Deus. Por isso, nós, né, cristãos, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você, tendo a oportunidade de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você sabe que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele veio e Ele deixou o Espírito Santo, Ele não nos deixou só, e Ele também nos deixou a palavra de Deus. Essa palavra, ela é como se fosse um manual de conduta, um manual para viver bem. Hoje nós temos o exemplo de diversos coaches, influenciadores, diversas pessoas que trabalham hoje com isso, divulgam muito, você já deve ter visto, o livro de Provérbios, por ter aconselhamento, ensinos de vida, no qual efetivamente transforma a vida das pessoas. Então, tudo que nós conhecemos hoje, entre os céus e a terra, tem um padrão. Existe um padrão de se viver,
aonde a palavra de Deus diz que nós plantamos e aquilo que nós plantamos nós vamos colher. E por isso a Bíblia nos instrui o que eu tenho que plantar de bom para colher de bom e o que eu também posso plantar de mal e também posso colher frutos ruins. Então ela me instrui nos erros de homens e mulheres, né, na Bíblia, no qual eu posso ter o exemplo de como é um relacionamento com Deus. Mas o Espírito Santo, Deus, ele deseja ter um relacionamento pessoal com você. Então esses exemplos, a partir do momento que você começa a ler, eles começam a tornar vivo no seu coração uma sede, uma vontade de conhecer esse Deus tão grande que nós temos, tão maravilhoso, que é capaz de conhecer antes mesmo que você pudesse nascer. Ele conhece os seus pensamentos, ele fala com você, ele cuida de você e ele te dá o fôlego de vida. Então, ele nos deixa o exemplo de Davi, né, que foi um rei, né, na Bíblia, segundo o coração de Deus. Ele fez grandes feitos, mas ele procurou ouvir a voz de Deus. Quando ele errou, ele mesmo assim, ele pediu perdão, ele continuou tendo a humildade de buscar o conhecimento e o direcionamento de Deus. Nós temos vários exemplos dentro da própria Bíblia, onde homens como Pedro, Paulo, João, que você conhece os nomes nos livros da Bíblia, são pessoas que testemunharam, né, o que Jesus fez, o que Deus fez, e eles escreveram sobre isso. Qual é a maior dádiva, falando da palavra de Deus, que nós temos hoje, de ter a certeza de que a Bíblia, ela é verdade? A maior dádiva e certeza que nós temos que em 1600 anos aproximadamente de diferença de tempos e de anos, os homens eles foram escrevendo sobre a mesma coisa. Foram escrevendo que o Messias viria, que Jesus é bom, que Deus é bom, que Deus é misericordioso. Depois foi escrevendo a vinda de Jesus, o que Jesus fez. Depois escreveu depois que Jesus veio, o que aconteceu, os milagres, os apóstolos, o batismo no Espírito Santo. Então, tudo isso, num contexto, na arqueologia, na história, elas nos mostram que realmente, efetivamente, aconteceu. E por isso, no mundo inteiro, é o livro mais vendido que existe, né? O Guinness Book atualizou, né, que foi mais de 8 milhões de cópias no mundo inteiro. E por isso nós cremos nesse Deus. Essa submissão à palavra que nós temos que ter, por quê? Porque às vezes eu vou fazer algo ou tomar uma decisão na minha vida e eu tenho a oportunidade de ler aqui e saber e pedir um direcionamento para Deus daquilo que eu vou tomar de decisão, o que Deus pode me dizer. Então é importante que você aprenda a caminhar. Paulo, ele se refere aos cristãos, né, que começaram na igreja primitiva, que alguns tomavam apenas leite, mas que nós deveríamos buscar o crescimento na palavra. Então, esse crescimento, ele é importante, porque a partir do momento que eu me converto, eu só recebo as palavras de Deus. Então, se a pessoa diz que Deus é bom, eu acredito que Deus é bom. Mas quando eu começo a me alimentar e me submeter à palavra de Deus, do que Deus diz que é certo, eu começo a seguir, o que Ele diz que é errado, eu começo a rejeitar, eu começo a crescer dentro do meu relacionamento com Deus. Quando eu chego em um local que alguém ou algo, ou uma igreja, ou seja o que for, diz contrário ao que a Bíblia diz, aí eu já tenho um freio. Eu não estou dizendo que você vai brigar, que você vai acusar, ou que você vai apontar, mas você não vai se submeter ao que o homem disse, porque o homem disse da cabeça dele, ou da fé dele, ou da crença dele, que é contrário à palavra. Você vai ter o discernimento de saber que Cristo está acima de todas as coisas e que a palavra está acima de todas as coisas. 1 João fala, João capítulo 1 fala que Jesus era o verbo, era a palavra. E antes de todas as coisas ele já existia. E através da palavra tudo se fez. Então, por isto,
é que nós devemos ter esse alimento sólido, nós devemos ter essa crença sólida no que nós realmente cremos, para que nós não venhamos praticar coisas erradas por falta de conhecimento. Um exemplo disso tem um outro vídeo aqui que nós colocamos aqui a respeito de 1 Coríntios, que diversas vezes é mal interpretado, né, para julgar as mulheres, para proibir as mulheres de ensinar, de pregar, de profetizar, de cumprir a palavra de Deus, de sermos aí transmissoras, né, do evangelho e tudo, por um ensino errado. O que isso traz de prejudicial? Quantas mulheres deixaram de viver um chamado, deixaram de viver o que elas criam em Cristo, o que elas poderiam viver em Deus, pelo ensino errado. É a mesma coisa que nós temos diversos exemplos, não só esse, né? Mas nós temos diversos exemplos na Igreja Católica, que foi a Reforma Protestante, foi o que Martinho Lutero fez, as teses, por retirar as indulgências, por retirar que as pessoas acreditavam que se você pagasse um dinheiro, você iria para o céu, você teria um terreno no céu, por você acreditar que você poderia comprar um pedaço da cruz, você poderia comprar algo que estava nos tempos de Jesus. Nós temos hoje também os ensinos errados com algumas igrejas que, por falta da palavra, vende o copo com água ungida, vende a flor, vende um pedacinho do céu. Então tudo isso pode ser transformado pelo próprio ensino da palavra. E essa palavra, quando eu me submeto a ela, ela transforma o meu lar. Jamais uma pessoa que está vivendo o que a palavra diz, o que a Bíblia diz, ela vai estar com o lar dela desajustado, né? Ou ela vai ter um lar, por exemplo, que tá com brigas, com gritos, com discórdia, né? Por quê? Porque a pessoa que tem o fruto do Espírito Santo, ela é uma pessoa mansa, ela é uma pessoa, né, que ora pelos irmãos, que ora pelo cônjuge. Não estou dizendo que você vai ser assim sempre, né? Você vai ter os dias maus que você tem como ser humano, você pode, né, se frustrar, você pode chorar, você pode... Mas o seu dia a dia vai ser buscar o quê? Buscar olhar para Jesus e que a palavra de Deus, ela transforma você. Eu vou passar para a pastora Nayara, que tem uma outra passagem bíblica que ela vai compartilhar com vocês e nós vamos debater a respeito da submissão à palavra, amém? Quando nós falamos sobre submissão, é importante dizer que nós não abrimos mão da tradição. Os dogmas, eles são importantes porque com a evolução da sociedade, da própria igreja, é necessário algumas regras para trazer disciplina, trazer ali o bom da comunhão. Mas tudo isso, tanto a tradição, como cultura, como dogmas, liturgias, eles estão submetidos à palavra. Nada pode ser maior do que nenhuma regra, ele pode ser maior do que a palavra. A palavra, ela é maior do que a tradição, ela é maior do que o dogma. Eu vou te dar um exemplo aqui. Existem várias denominações, várias igrejas, e cada igreja tem a sua liturgia de culto. Você, por exemplo, que está aí, você na sua igreja tem hino da harpa, na igreja da outra pessoa já não tem hino da harpa, já é louvor, outro já tem um inário, que não é o hino da harpa, mas é um outro inário. Então isso são liturgias. Essas liturgias, elas foram criadas pelo homem para se colocar uma ordem de culto. Só que nada disso, ela está acima da palavra. Nenhum dogma, nenhuma tradição, ela pode estar acima da palavra. Quando nós estudamos a história da igreja, você vê que a tradição, ela é importante. Nós temos uma tradição histórica, mas ela não pode ser maior do que a escritura, do que a palavra, para trazer peso e nem fardo sobre a vida de ninguém. Quando nós falamos sobre submissão à palavra, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João. João 14, versículo 21, diz assim. João 14, 21. A pessoa, eu estou lendo aqui na versão também da Nova Tradução da Linguagem de hoje.
A pessoa que aceita, que obedece os meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também o amarei e lhe mostrarei quem sou. Então aqui Jesus está falando com os seus discípulos. Jesus está falando como é que ele se mostra, como é que ele se apresenta para alguém. E ele vai falar assim, olha, se você diz que me ama, existe uma condição nesse amor. E que condição é essa? Ele fala, se você me ama, você obedece os meus mandamentos. Então não tem como eu e você falar que amamos a Deus e não nos submetemos à sua palavra. Então, às vezes a gente faz um catado dentro da Bíblia. O que é o catado? O que eu quero, o que eu gosto, eu obedeço. E aquilo que é difícil para mim, aquilo que é complicado para mim, aí eu já não quero. Então, na palavra não existe isso. Jesus fala assim, se você me ama, se você tem um amor, que é o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, de qualquer coisa. Se você ama a Deus, você prova isso obedecendo a sua palavra. Então você não prova que ama a Deus fazendo um gabarito do ano. Ah, teve tantos cultos, eu não faltei nenhum. Você pode fazer isso tudo sem amar a Deus. Você pode fazer uma obra social sem amar a Deus. Você pode passar o ano inteiro indo no círculo de oração sem amar a Deus. Você pode fazer um bem para alguém sem amar a Deus. Mas você não tem como você dizer que ama a Deus e você não obedecer a palavra. Você não se submeter a ela, que é a nossa régua. Porque como é que eu vou saber que algo é certo e que algo é errado? É como foi falado na carta de 2 Timóteo. Ela é inspirada, ela é útil para ensinar, para corrigir, para ver a falta. Então ela é a nossa régua. Porque é por isso que nós, da Escola Bíblica Casa de Isadora, nós convidamos você a estudar a Bíblia. Nós incentivamos você a buscar essa verdade. Porque como é que você vai saber que algo está certo e que está errado se nós não sabemos uma base de princípio? Para eu saber que algo está errado, eu tenho que conhecer o que é o certo. Para eu ter o discernimento de saber que aquilo ali está errado. E para eu saber qual é o certo, eu preciso ter uma base de princípio. E essa base de princípio, ela só é possível através do estudo da palavra. Então, esse estudo da palavra, quando nós estudamos a palavra, quando nós tiramos o nosso tempo para estudar, para examinar, para nos aprofundar, nós estamos criando um laço de amor com Deus. Porque você obedece àquilo que você conhece, aquilo que você tem o discernimento de um conhecimento. E isso é laço de amor. Você prova que ama a Deus quando você obedece a sua palavra. Então, imagine você aí. Você quer agradar ao Senhor. Você quer mostrar que você ama a Deus. Mas você não lê a Bíblia. Você não tem interesse. Você não busca conhecimento. Que amor é esse? Porque esse é o único jeito que o próprio Jesus falou. Se você ama a mim e ama o Pai que me enviou, você obedece a palavra. Como é que nós podemos obedecer algo que você não tem discernimento, que você não conhece? E aqui, esse obedecer não é um obedecer paliativo de eu obedeço o que eu quero e aquilo que eu não quero eu rejeito, né? Isso aqui para mim é fácil, eu consigo obedecer isso aqui porque eu gosto disso. Porque muitas das vezes o obedecer a Deus é nos aniquilar, é fazer uma grande renúncia. Porque se você falar que obedecer a Deus é fácil, não é. Você não vai ter uma vida de que eu consigo fazer tudo isso. Você não consegue. É por isso que nós temos o auxílio do Espírito Santo. Eu vou continuar lendo aqui. João 14, versículo 22. Então Judas, não Judas Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem é o Senhor? Ou seja, Judas aqui, o discípulo, estava perguntando: Senhor, o mundo quer saber quem é o Messias. Como é que você vai mostrar isso só para nós e não para todo mundo? Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem e o meu Pai o amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Tendo dito isso, enquanto estou com vocês, mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo o que eu disse a vocês. Então aqui é a promessa do Espírito Santo que veio para nos fazer lembrar. A minha pergunta é:
como o Espírito Santo vai fazer você lembrar de algo que você não sabe? Como é que ele vai fazer você se lembrar das palavras que Jesus falou, que o Pai ensinou, se essas palavras nunca chegaram a você? Então o Espírito Santo, ele nos faz lembrar aquilo que nós viemos para ter o conhecimento. E esse conhecimento, ele já foi dado, que é as Escrituras. Então quando você se enche da Escritura, quando você estuda, que a palavra preenche dentro de você, que você ouve uma pregação, você já passou por essa experiência, de você estar passando por uma situação e vem na sua mente aquela pregação, aquela mensagem, aquele versículo que estava esquecido, ele vem na sua mente, aquilo ali é o Espírito Santo te fazendo lembrar. Mas você ouviu primeiro, você absorveu primeiro, ela entrou no seu coração para ele te fazer lembrar. Então o Espírito Santo, ele nos incentiva a estudar, ele nos incentiva a ler. É por isso que os momentos de ministração, de pregação, eles são muito importantes, para que você tenha seus ouvidos atentos, para que ele te faça lembrar. No momento de necessidade, ele vai te fazer lembrar das promessas, das palavras, daquele versículo, ele te fará lembrar. Mas como ele fará lembrar algo que você não quer ter acesso, que você não quer se deixar aprender? Então estude a palavra, não seja refém da internet. Eu só vou estudar. Não, faça você. Vá além dos devocionais, né? Hoje a gente está na moda do devocional, né? Todo mundo está fazendo um livro de devocional, aquela coisa maravilhosa, e é muito bom que você faça um devocional, mas o maior devocional que você pode fazer é aqui, ó. Pega a sua Bíblia, vai ler ela, ache uma tradução a qual você tenha facilidade, né? Você aí que está começando agora, você que é novo convertido, você que está iniciando a leitura, procure uma Bíblia com mais facilidade. Por exemplo, hoje nós estamos usando aqui a nova tradução da linguagem de hoje. É uma ótima versão para você que está começando. Para você que já tem uma familiaridade com a escritura, procure uma edição, uma tradução que te traga a facilidade para você ler e compreender. Porque não é só ler, é compreender para poder obedecer, para que o Espírito Santo te faça lembrar. Esse é o maior ato de amor que você faz com Deus. É você amá-lo e obedecer a mensagem que ele deixou para nós. Esta mensagem ele deixou para mim, para você e para todos aqueles que viriam. Qual era a necessidade das Escrituras estarem na minha mão e na sua mão? Era para que a gente o conhecesse, tivemos um relacionamento com ele. E essa submissão à palavra, ela é uma submissão que hoje, né, com essa variedade de igrejas e tudo, entra-se de debate. Por quê? Porque cada um tem o seu pensamento, né? Cada um tem a sua ideia. E a gente muitas das vezes não para perguntar o que a Bíblia diz a respeito disso. O que a Bíblia quer dizer a respeito disso. Não é o que eu acho, não é o que a Bárbara acha, não é o que a Escola Bíblica Casa de Zadok acha. É o que a Bíblia diz que é. E aquilo que a Bíblia diz que é, Deus é fiel na sua palavra. Então Deus é fiel na sua palavra daquilo que está escrito, não daquilo que eu e você entendemos. Que esse é o perigo de hoje. A pessoa, ela entende algo da Bíblia, ela acha que é aquilo ali, e ela acha que Deus é obrigado a cumprir aquilo que ela está achando. Não, o Senhor Deus, ele não é fiel a mim. Ele é fiel à palavra dele. E ele vai ser fiel ao que está escrito, como está escrito. E é sobre ela que nós seremos julgados. Nós seremos julgados de acordo com a Constituição que o próprio Deus colocou, que é a sua escritura, que é a sua palavra. Então leia, aprenda, obedeça, tenha uma vida de retidão, de obediência ao Senhor. Estude, se você tem dúvida, pergunte, seja humilde. Procure pessoas com mais experiência, pessoas que têm uma vida com Deus, para te ajudar a seguir nesse caminho de conhecimento. Tenha acesso a estudos bíblicos, tenha esse costume, se discipline a fazer isso, porque você vai ser o maior bem-aventurado. Você pode ter certeza disso. Falando a respeito disso, a gente tem na Bíblia um versículo, né, que é bastante falado, que ensina a criança o caminho que ela deve seguir, né, e não se desviará dele. Esse versículo, ele nos adverte, porque hoje nós temos muitas das vezes até a cultura de falar, não, a criança é pequena demais, não vai entender, mas a gente tira pelos desenhos infantis.
quando a gente quer que a criança aprenda os números, a gente coloca lá os números cantados, a gente coloca os números falados, a gente coloca ela para escrever várias vezes os números, e a gente tem esse cuidado de não ultrapassar. Você não coloca uma frase inteira para a criança ler de uma vez. Você coloca o A, o E, o I. Então você, aos poucos, você vai ensinando e habituando a pessoa. Qual é o nosso maior erro nisso? É porque nós às vezes queremos pular. Nós queremos ser entendedores demais, nós queremos ler o livro inteiro, o capítulo inteiro, nós queremos já sair pregando a palavra de Deus de uma forma com que a gente achou ou a gente entendeu. Mas a palavra de Deus, ela é divinamente revelada àqueles que leem o contexto, que lê a história, da onde foi escrito, por que foi escrito. Você abre a sua mente de uma maneira diferenciada. Então a maior dica que a gente pode dar é essa. Comece por versículos, comece por capítulos, leia um capítulo antes, um depois. Busque no Google mesmo, nas plataformas, busque a origem daquela cidade, para quem foi escrito, quem foi que escreveu a história do autor daquele livro. Se você não tem acesso a dicionários bíblicos, você pode procurar um dicionário bíblico online, você pode procurar no Wikipedia. Hoje tem o contexto daquela cidade, da época que Jesus esteve lá, o que acontecia culturalmente, por que foi escrito aquilo ali. Isso vai te alimentando. Não é algo do dia para a noite que você vai sair fluente em inglês. Você vai aprendendo palavras, frases, depois você vai se tornando fluente. A Bíblia é a mesma coisa. Você pode buscar formas de estudar para você, para que você comece a entender. E um desafio muito legal que nós fazemos aqui na Escola Bíblica Casa de Zadok, e nós incentivamos você a fazer também, é que nós buscamos textos de outras denominações, buscamos Bíblias diferentes, buscamos estudos diferentes, para você se questionar se aquela diferença, por exemplo, por que ela está lá? Da onde veio aquela diferença? Na Bíblia está aquela diferença entre uma igreja e outra? A doutrina, o dogma, ou seja, a parte cultural que veio, da onde ela nasceu? Ela nasceu porque alguém achou mais bonito? Ela nasceu porque ela é contrária ao que a Bíblia diz? Ou ela nasceu porque ela está na Bíblia? Então esse questionar-se que nós temos que buscar para poder não aceitar tudo que vem de qualquer maneira. Não é uma caça às bruxas para que você aponte os erros de todo mundo, não. Mas é algo que você pode buscar para que as pessoas sejam menos enganadas, para que você seja menos enganada. Às vezes você que está aí do outro lado, às vezes você desviou, às vezes você está longe de Cristo por um ensinamento errado, por algo que não foi Jesus que ensinou. Então, hoje, a respeito da submissão à palavra, eu gostaria de chamar a atenção da onde está chegando esse vídeo para você que está afastado de Deus. Nós vamos fazer hoje o apelo, nós queremos trazer o apelo para você voltar para Cristo no final de todas as nossas lives, porque nós cremos que às vezes você não queria se afastar de Cristo. Você quis se afastar da doutrina errada, do ensino errado, das pessoas erradas, porque Cristo, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele veio aqui, Ele nasceu, Ele morreu por você, por mim, Ele cuidou de você mesmo quando ninguém olhou para você, Ele não deixou o alimento faltar, às vezes Ele cuidou da sua saúde, Ele cuidou da sua vida, Ele te livrou do laço da morte. Quantas pessoas eu sei que estão aí do outro lado que foram curadas ou livradas por Cristo. Então volte para Cristo, volte para a palavra, volte para a presença de Deus. Não é para dogmas, não é para homens, não é para o ensino errado. Nós podemos sim ter uma vida com Cristo. Nós podemos sim achar locais que pregam a verdade, achar pessoas que vivem com Cristo, para que a minha e a sua vida possa ser transformada. E naquele grande dia, quando tudo isso acabar, aquelas pessoas que não quiseram aceitar Cristo, elas vão ter um fim. Mas você, se você aceitar
esse desafio de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, naquele grande dia você pode ter o prazer de ouvir Cristo falar o teu nome, te receber. E é isso que nós desejamos, não só para nós, mas para todos. Por isso o ensino da escola bíblica ele é gratuito. Ele é para chegar onde as pessoas às vezes jamais chegariam. É para ensinar as pessoas que acham que não merecem, porque eu me acho e já me achei e vou continuar me achando, porque quanto mais a gente estuda a palavra, mais a gente se acha indigno. Nós somos indignos da palavra do Senhor, do sacrifício que Ele fez. Então eu tenho certeza que se você estudar a palavra, você vai ser alcançado por essa misericórdia e ter essa mesma sensação que nós temos. E o nosso convite, ele é o maior convite, né? No livro de João, quero ler um versículo aqui para você. João capítulo 15 diz assim, o versículo 5: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Estou te convidando a se unir a Cristo. Jesus falou, vocês têm que estar unidos a mim. Porque a igreja, ela não é perfeita. Você nunca vai encontrar uma igreja perfeita. Você vai encontrar uma igreja de necessitados, pessoas que necessitam de um Salvador, que reconhece que necessita de um Salvador. Mas muitas das vezes um homem, na sua falha, né, no seu ensino equivocado, muitas pessoas ficam magoadas e se afastam da comunhão e de Cristo. Mas Cristo, ele não se afasta de nós. E aí você que quebrou essa aliança, você que rachou essa aliança por algum momento, você não está nessa live em vão. Jesus quer se unir a você. Ele quer colocar você unido a Ele. Porque sem Ele a gente não pode fazer nada. Nada, a gente nem conseguimos obedecer. Até a vontade de louvar vem dele. Então você pode, se você sentir, você pode colocar no comentário, eu quero voltar para Jesus, eu quero ter uma aliança nova com o Senhor, eu quero restaurar a minha aliança com Deus. Às vezes você está na igreja, às vezes você está servindo a igreja, mas dentro de você, você sabe que você não tem aliança com Deus. E esse é o maior perigo, é você estar servindo, mas não estar unidos em Cristo. Você está se dedicando, mas você dentro do seu coração, você sabe que existe um afastamento. Você não louva mais como você louvava, você não canta mais, você não tem mais aquela intimidade que você tinha, você não tem mais o amor. Às vezes nós fazemos as coisas já por costume. Vai para a igreja por costume, serve por costume, tá aí na religião por causa de costume, já não é mais por amor. Você sente que não tem mais o amor, não tem mais o prazer, a alegria dos momentos de antes. Mas hoje o Senhor quer trazer isso de volta. O Senhor quer trazer este amor, porque só Ele pode fazer isso. Só Ele pode nos dar o seu amor. Trazer esse amor de volta, porque Ele é o próprio amor. E nós queremos fazer essa oração, e se você desejar, aí mesmo, onde você está. Você pode estar em casa, no trabalho, deitado na sua cama. Você pode estar na sala, aonde você estiver. Se você crer e falar, eu quero, eu creio, nós vamos fazer essa oração. E da onde você está, o Senhor ele vai te encontrar. Você pode estar no fundo do poço, você pode estar vivendo o maior problema da sua vida, você pode estar vivendo a pior situação da sua vida. Eu estou dizendo para você, ter respiro para sua alma, ter oxigênio para sua alma. Tem oxigênio para sua alma. Então receba da parte de Deus esse oxigênio para você poder obedecer a palavra do Senhor, para você ser íntimo de Deus. Deus é o maior interessado nesse relacionamento. Ele é o maior interessado que você aprenda a sua palavra para ter um relacionamento. Mas talvez você quebrou esse relacionamento, talvez você se afastou, talvez você se distanciou, se frustrou, se afastou por questões de tantos assuntos. Não importa a situação que aconteceu. Hoje esta oportunidade veio para você. Hoje essa oportunidade está aí. O Senhor está te chamando de volta, te chamando para um grande chamado, te chamando de volta para o ministério, te chamando de volta para o amor, para o verdadeiro amor. Então, se você está assistindo aí essa vontade, você pode comentar, mas o melhor é você fazer isso dentro do seu coração. Senhor, eu quero, se eu aceito,
Senhor, eu preciso. A oportunidade está aí, eu quero orar por você que deseja, que tem no seu coração esta vontade de fazer esse relacionamento com Deus, voltar ao primeiro amor, ter esse relacionamento de volta, ter esse amor, ter essa alegria, ter essa vontade de novo de volta. E esse é a nossa maior alegria como Escola Bíblica Casa de Zadok. A nossa maior alegria é ver almas na presença do Senhor, é através do ensino da palavra você conhecer o caminho. O caminho é Cristo, o caminho é Jesus, e é Ele que nos leva ao Pai, é Ele que nos dá direito ao céu. Foi o sacrifício dele, foi o amor dele, e esse caminho está aberto, esse caminho está acessível, esse caminho ele está ao alcance daqueles que creem na sua palavra, que creem em Jesus como Filho de Deus. Creia no seu coração, de onde você está, não importa. Talvez você está pensando assim, eu vou esperar um culto. Não, aonde você estiver, se você crer e reconhecer que Cristo é o Salvador, Ele vai fazer uma grande história na sua vida, aí mesmo onde você está. Vamos fazer essa oração, você que deseja, e eu creio que o Senhor, Ele vai reescrever uma nova história na sua vida com amor. Um amor, colocar no seu coração. Você também que quer aprender a palavra do Senhor, mas você não consegue, parece que não entra. Peça para o Senhor nessa oração agora: Senhor, me dá entendimento, põe um amor para eu conhecer a tua palavra, para eu poder estudar, para eu poder ler e entender que Deus, Ele é o maior interessado que você entenda e que você faça isso, porque Ele quer ter um relacionamento com você. Deus, Pai, neste momento, Senhor, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome e saber que a obra é Tua. Eu quero Te apresentar cada vida que está nessa live. Deus, cada pessoa que parou para ouvir este estudo, para entender, Senhor, meu Deus e meu Pai, a importância de obedecer a Tua palavra. Porque é através da Tua palavra que nós Te conhecemos e nós provamos o nosso amor por Ti. Mas se dentre essas pessoas, Pai, tem alguém que está no seu coração, Senhor, meu Deus, reconhecendo que precisa renovar a aliança, está reconhecendo, meu Deus, que precisa, meu Deus, voltar para o Teu caminho, conhecer o Teu nome. E se eles sentem essa vontade, Pai, em nome de Jesus, Pai, faz, meu Deus, meu Pai, uma nova história na vida deles. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu Te peço, Senhor, meu Deus, meu Pai, escreve eles no Teu livro. Muda a história deles, meu Deus e meu Pai. Deus, essa pessoa que está reconciliando, que está reconhecendo no seu coração, aonde quer que ela esteja, Deus, aonde quer que ele esteja, todos são alvos do Teu amor, todos têm um alcance da Tua misericórdia. Aqueles também que desejam conhecer a Tua palavra, mas sentem dificuldade, eu peço, Espírito Santo, como um grande mestre que Tu és, Pai, em nome de Jesus, traga ao coração desta pessoa o desejo da Tua palavra, traga um entendimento, derrama da Tua sabedoria, porque a Tua palavra diz: se quisermos sabedoria, Pai, pedimos do alto. Então do alto derrama sobre a vida de cada um deles, derrama sobre a vida de cada uma dessas pessoas, Pai, o Teu amor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ensina a Te amar, nos ensina a obedecer a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe. E já fica aqui o convite, sexta-feira, às 11 horas da noite, nós vamos estar aqui de novo, trazendo mais um estudo. E aí eu te convido a você colocar aí nos comentários sobre qual assunto você gostaria de ver um estudo bíblico. E aí nós vamos nos preparar para estar trazendo o estudo. Mas toda segunda, quarta e sexta, às 11 horas da noite, nós estamos aqui para a gente aprender a palavra de Deus juntos. Então é isso, nós estamos encerrando mais um estudo. Eu gostaria de orar rapidamente pela vida da irmã de Janira, da família dela. Eu vi aqui nos comentários, ela pediu oração pela família. E nós não precisamos saber o que está acontecendo. Eu creio que Cristo já sabe o que está acontecendo. E eu creio que aonde ela está, onde a família dela está, Deus pode mostrar para ela e aos olhos dela, para que ela possa ver a mão de Deus fazer não o que nós queremos, não o que você quer, Janira, mas o melhor que Deus tem para você e para a tua família. Então, vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu apresento diante de Ti a Djanira e a família dela, Pai. Senhor, há um sinal, Pai,
no qual o Senhor pode colocar para mostrar para ela, Senhor, que a tua poderosa mão está sobre a vida dela, sobre a família dela. Pai, mantenha, Senhor, somente aquilo que o Senhor tem, Pai, sobre a vida dela e da família. Tudo aquilo, meu Deus e meu Pai, que tem sido encaminhado para tirar a paz, a tranquilidade, para trazer confusão, para, meu Deus e meu Pai, impedir que as pessoas te conheçam ou que a família possa crescer, possa permanecer em ti. Pai, repreende pelo poder do sangue de Jesus. Que, Pai, nesse Natal, nesse Ano Novo, possa ser diferente na casa dela, na família dela, Pai. É o que nós pedimos, Pai. E que a tua vontade seja feita acima da nossa, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Um abraço para todos. E que você possa estar compartilhando essa mensagem e meditando nela. Que ela seja só o início, a fagulhazinha, para que o fogo de Cristo possa crescer no seu coração e na sua alma. Um abraço para todos. Amém?